Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto que a maioria das pessoas não gosta de falar, mas muita gente sofre, que são os gases intestinais. E não é só aquela questão de um leve desconforto físico, não. Tem gente que sente dor abdominal, fica com aquela barriga mais dura, estufada, não consegue eliminar esses gases direito, ou pelo contrário, passa o dia inteiro soltando gases sem controle e pode atrapalhar até mesmo a vida social. Isso é muito constrangedor e muitas pessoas falam para mim: Patrícia, tem como parar de produzir tantos gases assim? Ou pelo menos eliminar uma vez só e ficar logo aliviado? Hoje eu vou te falar o que realmente causa esse excesso de gases, o que piora essa situação e o que funciona de verdade. Então você vai amar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, né, se você sofre com os gases, se isso é uma questão para você, se você sente dor, incômodo. Tem gente que vai até parar no hospital, né, gente, achando que tá infartando com dor no peito, porque essa pressão dos gases é tão grande dentro da cavidade abdominal que sente uma dor reflexa. E você deve ter conhecido, ou pelo menos ouvido falar desses casos. Pode ser uma questão muito desconfortável mesmo. Conta pra mim se você sente algum desconforto grande assim, ou se você sente muitos gases, libera muito ao longo do dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, e cada curtida conta aqui no canal. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, vai se beneficiar, compartilha esse vídeo, né? Vamos ampliar nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Então vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, produzir gases é normal, faz parte do nosso processo digestivo. E é uma coisa interessante, não sei se você sabe, mas em média uma pessoa pode eliminar gases entre 13 e 21 vezes por dia, então a frequência realmente pode ser grande. O problema não é produzir os gases, o problema é quando isso vem acompanhado de dor, de distensão abdominal, sensação daquela barriga cheia de ar dura, que você bate assim do lado na barriga e sabe fazer até um barulho, dificuldade de conseguir eliminar esses gases, e quando isso tem um impacto na vida, né, na rotina social mesmo. Outro ponto importante da gente falar é que nem todo mundo vai reagir igual aos mesmos alimentos, já tenho que te falar isso, né? Por exemplo, tem gente que come feijão todo dia, repolho, e não sente nada. E tem gente que come uma pequena quantidade e já passa muito mal. Então, assim, a gente já sabe, já vê aí que não tem uma receita de bolo, não tem regra única. Antigamente se falava muito, né, que o maior problema eram os carboidratos e que ele era, né, uma coisa, assim, muito complicada se você sofre muito de gás. Não deixa de ser verdade, mas a ciência já refinou essa informação, porque o problema não é o carboidrato em si, nem o índice glicêmico, são os carboidratos fermentáveis, que são os FODMAPs, que são conhecidos. Hoje em dia a gente já sabe mais sobre esse conceito, porque esses carboidratos não são bem absorvidos no intestino delgado, eles chegam lá onde não deveriam, no intestino grosso, e lá eles são fermentados pelas bactérias que naturalmente existem ali. Então essa fermentação gera gás, distensão e pressão abdominal. Então, afinal de contas, quais são os alimentos que são mais ricos em FODMAPs? Clássicos são feijão, grão de bico, lentilhas, leguminosas. Isso quer dizer que você não vai poder consumir leguminosa? Não. Uma dica muito importante é você deixar de molho essas leguminosas e descartar essa água. Uma coisa clássica, né, que a vovó já fazia, mas esse excesso de carboidrato vai se dissolver na água e você não vai utilizar essa água para cozinhar. Você despreza e depois você pode até deixar de molho mais uma vez para garantir que eliminou a maior quantidade possível. Cebola, alho, alho poró também são bem ricos, e aí nesse caso você vê a sua tolerância individual e de repente adapta a quantidade. Repolho, brócolis e couve-flor são alimentos que naturalmente também têm mais FODMAPs. Leites derivados pela lactose, né? Quando você pensa o carboidrato, então algumas pessoas que consomem essas variedades sem lactose se dão melhor, né, com relação a essa questão de distensão abdominal. Frutas desidratadas, frutas secas e aqueles adoçantes que fermentam, como xilitol, sorbitol, manitol, que normalmente estão presentes em alimentos diet, em balas, chicletes diet, ou até mesmo a pessoa utiliza, né, o xilitol muito para preparo de alimento. Cuidado, porque esses podem fermentar. O que eu estou dizendo aqui não é que esses alimentos são ruins, mas que em pessoas mais sensíveis eles podem gerar gases, e o ideal é que você observe como o seu próprio corpo e o seu próprio intestino reage a esses alimentos e vá modulando a quantidade. Outro detalhe importante para você se ligar é que o carboidrato que fermenta em grande quantidade pode gerar mais gases e dar mais dor, desconforto, distensão abdominal.
Então, se você é uma pessoa que consome muito pão branco, macarrão branco em grandes quantidades, come muita quantidade de fruta de uma vez só, concentrada, aquela grande quantidade de carboidrato, independente do índice glicêmico, mas se for um carboidrato que fermenta, pode dar mais gases para você. Por isso que muitas pessoas que começam a treinar e passam a consumir muita banana, muita fruta concentrada, assim, numa refeição só, relatam essa questão dos gases intestinais. Outra questão importante também é a gente falar sobre as fibras, porque a fibra a gente já sabe que é muito importante para a saúde intestinal, mas a gente tem que fazer uma certa diferença, porque existem basicamente 2 tipos de fibra na nossa alimentação. As fibras solúveis, que são as que fermentam, e as fibras insolúveis, que fermentam menos. Então, um exemplo prático, a inulina é uma fibra que fermenta muito. Normalmente ela está onde? Justamente nesses alimentos que eu falei que fermentam mais. Então, tem que ter um certo cuidado, né, com o consumo excessivo. O psyllium já é uma fibra solúvel que gera menos gases, fermenta menos. Então, o ideal é que você evite acrescentar fibras ou alimentos que tenham muitas fibras solúveis concentrados na mesma refeição. Por exemplo, feijão com brócolis, com couve, na mesma refeição, a tendência é que fermente mais. Então, o ideal é que você tente fracionar isso ao longo do dia e preferencialmente as fibras insolúveis, que são fibras que fermentam menos. Outra questão importante é a gente falar sobre a microbiota intestinal, porque os gases não vêm só da comida, mas também dos micro-organismos que estão presentes no nosso intestino. Se a gente tem um desequilíbrio ali, uma desbiose intestinal, excesso de bactérias fermentadoras e um trânsito intestinal lento, ou seja, uma pessoa mais constipada, mais ressecada, o gás fica mais preso, fermenta mais ali e causa mais dor. Em alguns casos mais avançados, pode existir um crescimento bacteriano excessivo no intestino delgado e até mesmo uma constipação crônica que está relacionada com esse excesso de produção de gases. Normalmente, as pessoas que são constipadas e conseguem melhorar o trânsito intestinal relatam que sentem menos desconforto por gases quando regularizam o trânsito intestinal. Isso já aconteceu com você? Conta pra mim. Nesse caso específico, uma boa estratégia pode ser você acrescentar mais alimentos fermentados. E você pode pensar assim, meu Deus, mas eu já tô com gás, a Patrícia quer que eu consuma alimento fermentado. Ele foi fermentado fora de você, então ele não vai te gerar gases. O que ele traz ali são as leveduras e bactérias benéficas para repovoar o seu intestino com alimentos, com bactérias menos fermentativas e pode te ajudar muito nessa questão da desbiose. Kefir, o iogurte, mesmo kefir de água, se você tem intolerância à lactose, mas lembra que outros alimentos, picles, maçã fermentada, fermentada, podem te ajudar bastante. Tem uma playlist aqui de probióticos naturais caseiros e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Outra dúvida que as pessoas têm é com relação ao consumo de proteína e o cheiro dos gases, né? Principalmente o ovo, a albumina em pó, que são proteínas que estão muito associadas com isso, né? Quando as pessoas começam a consumir mais ovos ou vai no nutricionista, ele passa uma albumina em pó porque é mais econômica. Tem aquela brincadeira, né? Meu Deus, agora vai ficar com muitos gases com cheiro ruim. Isso de fato pode acontecer por causa dos aminoácidos sulfurados que estão presentes, especialmente nesse tipo de proteína, que deixam o odor mais forte. Não é que eles vão fermentar mais, mas o cheiro dos gases intestinais e das fezes podem mudar. Então, se você, vê que isso acontece com você, você pode substituir por outro tipo de proteína, como o whey protein, por exemplo, que normalmente, inclusive, o isolado tende a gerar menos gases em pessoas que são mais sensíveis. Nem sempre é completamente necessário, mas é uma opção mais avançada. Desses suplementos em pó, normalmente a que gera mais odor é a albumina mesmo. Muitas pessoas me perguntam também sobre essa questão da lactose, que nem toda intolerância à lactose causa diarreia explosiva, né? Aquela dor abdominal relacionada à diarreia. Muitas pessoas podem ter uma má digestão parcial, então esse carboidrato fica ainda presente ali, fermenta muito e dá gases, estufamento e uma distensão tardia que pode ser até horas depois do consumo do alimento com lactose. Então, se você perceber que o leite pode estar envolvido, você pode tirar o leite e derivados por 7, 10 dias, observar, ou substituir por alimentos sem lactose, lácteos sem lactose, que aí normalmente já melhora bastante o quadro. Existem algumas estratégias naturais que podem te ajudar com essa questão dos gases intestinais. O chá de hortelã é uma ótima opção porque ele relaxa a musculatura intestinal. A camomila tem um efeito anti-espasmódico muito interessante também, ajudando nos gases. O gengibre
acelera o esvaziamento gástrico, é antiespasmódico, libera mais gases. Então, até mesmo cozinhar o feijão com gengibre pode ser uma opção muito interessante. E movimento físico, gente. Se você é uma pessoa que está constipada, está com muitos gases, muita distensão, quando você se movimenta, você estimula mais a peristalse e estimula a liberação dos gases intestinais. Então, é importantíssimo manter o nosso corpo sempre se mexendo. Uma coisa importantíssima é que se esses gases estão vindo com muita dor abdominal, perda de peso sem fazer dieta, né? Sem explicação, se você tem anemia, se você tem uma distensão progressiva e dolorosa, pode ser sinal de um problema mais grave. Então lembra que se isso já está persistindo há muito tempo, está impactando muito na sua vida, é sempre importante que você vá ao médico, consulte o seu nutricionista da sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é para te ajudar, mas ele é meramente informativo, tá bom? Lembra então de que se você já tem algum problema de saúde, está na dúvida se deve ou não acrescentar uma dessas opções que eu falei para você, de falar com um profissional que te atende aí na sua cidade. Quero saber o que você faz para ajudar com os gases intestinais. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, porque essa é a sua forma de me ajudar. E de compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa. Vamos juntos ampliar essa nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.